Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José. Olá, é com imensa alegria que iniciamos essa preparação para a consagração a São José. E para bem iniciarmos, façamos uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Bom, para iniciarmos bem essa preparação, trago aqui duas citações. A primeira citação é a citação de São Pedro Julião Eymard, que diz o seguinte: a devoção a São José é uma das graças mais excelentes que Deus pode conceder a uma alma, pois equivale a revelar todo o tesouro das bênçãos do Senhor. Quando Deus deseja elevar uma alma, Ele a une a São José, dando-lhe um forte amor por este bom santo. E uma outra citação também do Bispo de Salford, uma carta sobre a devoção a São José de Herbert, diz o seguinte: se você se dedicasse toda a sua vida à honra de São José, seu amor e respeito jamais se igualariam ao amor e respeito prestados a ele por Maria. Nunca sequer se aproximaria da obediência, do amor, do respeito que lhe foi prestado pelo Filho de Deus, ao longo de 30 anos aqui na Terra. Mas à medida que seu coração se aproximar dele na reverência e confiança ilimitadas de um filho, você gravará em sua alma uma cópia mais fiel do Verbo encarnado. Então são duas citações bastante fortes, que nos mostram as graças que o Senhor nos pode conceder ao nos revelar essa bênção que é a consagração de São José. Então, nós vamos trabalhar com duas obras. São João da Cruz, um dos maiores místicos da Igreja, reconheceu que não compreendia muito a grandeza de São José, mas movido pelo amor que sua amiga Santa Teresa d'Ávila tinha por São José, ele decidiu conhecer mais a São José e amá-lo mais, portanto. E é para isso que nós vamos trabalhar, sobretudo, com duas obras. Gostaria de mostrá-las, que vai ser a consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual, que é do Donald Calloway. E nós temos também uma outra obra, que é Vidas e Glórias de São José, de Edward Hell Thompson. São duas obras riquíssimas, e que vai nos auxiliar nessa preparação. Também baseio também essa preparação no curso do Padre Paulo Ricardo sobre São José e alguns outros documentos que, porventura, serão citados. Então, e é para isso que essas obras foram feitas, para realmente desvendar as glórias de São José e nos preparar melhor para conhecê-lo e amá-lo mais, como é feito por São João da Cruz, que buscou conhecê-lo e amá-lo mais, como Santa Teresa d'Ávila fazia, e assim nos preparar para uma consagração também a São José. Calloway, ele afirma que acredita que o Senhor deseja realmente direcionar as nossas famílias, a nossa igreja, a São José, e que essa ação do Espírito Santo ela tem se movido ao longo dos últimos anos, sobretudo nos últimos 150 anos, que nós vamos tratar mais à frente. Então, diversos santos, papas, místicos e até mesmo leigos elogiaram a grandeza de São José, tais como Santa Teresa d'Ávila, São Bernardo de Claraval, São Lourenço, Santo André Bessete, que é um dos principais santos devotos a São José, que foi um dos santos mais recentes de grande devoção, que construiu a maior igreja do mundo dedicada a São José, que é o Oratório de São José em Montreal, no Canadá.
E quando nós falamos, né, dos últimos 150 anos, é porque nos últimos 150 anos ocorreram fatos notáveis que demonstram, né, a importância crescente de São José na nossa Santa Igreja. Se a gente for relatar alguns pontos, eu gostaria de trazê-los aqui. A gente pega lá desde meados de 1868, né, onde o beato São José Lataste escreve uma carta pedindo ao beato Papa Pio IX que declare São José como padroeiro da Igreja Universal. Esse foi o primeiro ponto de partida. Lá em 1870, o Papa, então, assim o declara como o padroeiro da Igreja Universal, e daí começa a fundação de congregações dedicadas a São José, construções de igrejas, santuários, oratórios. E lá em 1879 acontece uma aparição em Knock, na Irlanda, junto à Virgem, né? São José aparece junto à Virgem, junto a São João Evangelista e a Jesus. Essa foi uma das primeiras aparições. Em 1917 aparece em Fátima, onde na última aparição de Fátima, né, de Nossa Senhora de Fátima, em 13 de outubro, José aparece segurando o menino Jesus no colo e abençoando o mundo. Uma aparição muito forte, né? Onde, como era a última aparição, se a gente for parar para pensar, depois de tantas tragédias anunciadas por Nossa Senhora em Fátima, José segurando Jesus no colo, abençoando o mundo, pode ser um sinal de que São José tem uma missão muito grande para os tempos que estamos vivendo e que ainda estamos por viver, né? Já lá em 1955, já avançando um pouco, o venerável Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário, né, que é celebrada em 1º de maio. Em 1962, o Papa São João XXIII insere o nome de São José no cânon da missa, né, na oração eucarística 1. E lá em 1989, São João Paulo II escreve o Redemptoris Custos, né, que é uma exortação apostólica sobre São José. E lá em 2013, né, já mais recente para nós, o Papa Francisco, cumprindo as intenções do Papa Emérito Bento XVI, insere o nome de São José não mais apenas na oração eucarística 1, mas em todas as demais, consagrando, além disso, o estado da cidade do Vaticano a São José. E em 2020, Papa Francisco decreta de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro de 2021 o ano de São José, escrevendo o Patris Corde, que é uma carta apostólica sobre São José. Ou seja, né, se a gente for observar todos esses relatos desde 1869, né, em diante, 1968, a Igreja parece ter feito mais para promover a São José nos últimos 150 anos do que nos 1800 anos anteriores do cristianismo. E a gente para pensar, né, por quê? Por que agora? Por que São José? Né? E Calloway supõe duas razões. Primeiro, que a gente precisa de uma paternidade espiritual de São José para proteger o matrimônio e a família que tem sido tão atacada nos últimos anos. Claro que sempre estiveram ameaçados, né, a família, o matrimônio, mas nos últimos tempos atingiram níveis extraordinários. Muita confusão acerca do que é o matrimônio, o que é a família, né? Inclusive, Irmã Lúcia, nas aparições de Fátima, que foi um dos pastorinhos, né, de Fátima, foi a última a falecer, que faleceu bem próximo da nossa época também, em 2005, fez uma declaração muito poderosa sobre isso, em que ela diz o seguinte: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Diante disso, né, a quem mais nós podemos recorrer para nos ajudar a entender, né, melhor e a proteger o casamento e a família, se não o chefe da Sagrada Família e aquele que é considerado o terror dos demônios? Em um segundo ponto, Calloway, né, ele menciona que o mundo ele precisa ser reevangelizado. São José foi o primeiro missionário e ele deseja trazer Jesus novamente às nações que têm tanto se desviado de suas raízes cristãs, né, guiadas por ideologias que orientam a despojar de tudo o que é sagrado e que está cada vez mais rumo à autodestruição.
Então, na exortação apostólica de 1989, São João Paulo II, inclusive, nos lembra da necessidade de invocarmos São José no trabalho da reevangelização. Ele diz o seguinte: esse patronato deve ser invocado como um elemento sempre necessário para a Igreja, não só como uma defesa contra todos os perigos, mas também, sobretudo, como um impulso para seu renovado compromisso de evangelização do mundo e reevangelização daquelas terras e nações onde a religião e a vida cristã antes floresciam e agora são submetidas a uma dura prova. Então, isso São João Paulo II vem nos mostrar, né, a importância do patronato de São José a ser invocado sempre que necessário para a nossa Santa Igreja. Então, para defender o casamento, a família, a Santa Igreja, ganhar almas para Cristo, nós precisamos trazer São José também para a batalha. Ele que é terror dos demônios, com sua paternidade espiritual, amor por seus filhos e constante intercessão, a Igreja pode ser renovada. Então, mas o que significa? Aí a gente pode se perguntar, né? O que significa ser consagrado a São José? Né? A consagração a São José nada mais é do que compreender, reconhecer que ele é o nosso Pai espiritual e que nós precisamos desejar ser como ele, se assemelhando a ele nas virtudes, na santidade, ou seja, se entregar aos seus cuidados paternos, para que ele então possa nos ajudar amorosamente a conquistar suas virtudes e nos tornar santos, né? E isso é um ato formal, né? Um ato de formalizar de fato a entrega filial a esse Pai espiritual que é São José, para que ele possa cuidar de nós e nos conduzir a Deus. E com isso ele nos dará, como consagrados, sua amorosa atenção, proteção e orientação. Então esse é o principal significado da consagração a São José. Ah, mas eu já sou consagrado inteiramente à Santíssima Virgem Maria. Eu posso me consagrar a São José, confiar tudo a ele também? Donald Calloway diz que sim, né? Que Deus deseja que todos os filhos sejam comprometidos com amor ao cuidado de uma mãe e de um pai. Né? Somos membros de uma família espiritual com os dois pais. Então Maria, nossa mãe, e São José, nosso pai, que nos ajudarão no nosso crescimento espiritual e nos conduzirão a Deus. Então esse é o objetivo da consagração e podemos nos consagrar tanto à Santíssima Virgem quanto ao nosso Pai espiritual São José. Então, e como é feita a consagração a São José? Existem diferentes maneiras. Uma simples oração sincera já seria suficiente para nos consagrarmos a ele. Mas se desejamos compreender bem a grandeza desse Pai espiritual, o programa de preparação à consagração a São José, que é orientado por Donald Calloway, e também aí somado ao que nós estamos propondo aqui, trazendo mais informações e mais conhecimento também da obra de Edward Head Thompson, pode nos ajudar muito, né, nesse processo de preparação para a consagração. Inclusive, depois eu vou mencionar um pouquinho sobre esse autor também. Então, qual que é o método, né? Donald Calloway, ele achou por bem empregar o mesmo método, um método similar, comprovado por São Luís de Montfort, em sua consagração mariana, ou seja, o método de preparação de 33 dias. É um método simples e completo e que, é claro, requer oração também. Então, como o da consagração mariana, ele tem 3 partes. A primeira parte é a preparação de 33 dias, a segunda parte, as glórias de nosso Pai espiritual São José, e a terceira parte, as orações a São José. Então, para a preparação dos 33 dias, é preciso escolher inicialmente a data que desejamos nos consagrar e olhar para a data de início então. Então, se a gente quer se consagrar no dia 19 de março, que é o dia de São José, nós precisamos começar a nos preparar então no dia 16 de fevereiro, né? No caso, para anos em que fevereiro vai até dia 29, ou dia 15, se o mês de fevereiro vai até o dia 28. Então, isso são as orientações que nós passaremos posteriormente através de uma tabela onde tem as possíveis festas litúrgicas a São José. Então, a primeira coisa que devemos fazer, então, é escolher a data. Logo mais poderemos tratar sobre essas festas litúrgicas, né, que a gente vai apresentar. Então, a data da consagração é no 33º dia, né, da preparação.
A ladainha de São José vai servir de modelo, né, que é uma oração poderosa que vai nos ajudar a conhecer e amar o nosso Pai espiritual, e ela vai destacar dentro da sua ladainha ali as virtudes heróicas, né, e os títulos de São José. E em cada dia, a partir do dia 2, né, haverá uma exposição também sobre uma das invocações da ladainha e somado a uma leitura sobre São José, concluindo então com a recitação da ladainha São José. Isso vai requerer de 20 a 30 minutos por dia, né, dependendo até um pouco menos, né? E uma informação que Donald Calloway sugere é que, se faltar um dia, né, se você faltou algum dia na preparação, sem escrúpulos, compensa o dia perdido e continua a sua preparação, que vai dar tudo certo, né? Então, essa é a orientação que esse autor nos diz, né? A parte 2, né, ressaltando um pouquinho sobre a parte 2, ela fala sobre as glórias de São José. Né? Os textos são, em grande parte, pequenos, né, breves, e nos ajudam a nos apaixonar cada vez mais por São José. O livro ele é dividido em partes, por quê? Porque se a pessoa quiser, antes de se consagrar, estudar mais sobre São José, conhecer mais sobre São José, ele pode pular direto para a parte 2, que fala sobre as glórias de São José. Mas sabendo que, né, Donald Calloway ressalta, que se depois a pessoa se decide se preparar para a consagração, é recomendável que ela precise ler isso novamente, ler as glórias de São José, porque ele segue uma sequência diária diferente do que se você começar a ler a segunda parte do início ao fim. E por que a segunda parte se chama As Glórias de São José? Né? E Donald Calloway responde que com uma frase de São José Maria Escrivá, que diz o seguinte: São José, mais do que ninguém, antes ou depois, aprendeu com Jesus a estar alerta para reconhecer as maravilhas de Deus. Bom, então Deus é um Deus maravilhoso e uma de suas maiores glórias é São José. Então, a terceira parte, quando a gente parte para a terceira parte, essa já é extremamente importante, que são as orações. A preparação para a consagração ela deve incluir oração diária. Sem ela, não é possível construir uma relação com São José, mas seria simplesmente um emaranhado de informações sobre São José. Então, as orações são necessárias para nos colocar em intimidade com este grande santo. Então, tem a ladainha, vários atos de consagração que você pode escolher para o momento da consagração, enfim, tem várias outras orações ali. Bom, e nesses nossos vídeos de preparação, pautaremos então na obra de Donald Calloway, mas também em outras obras, como a obra Vida e Glórias de São José de Edward Halley Thompson, que é de 1891, né? Conforme já mencionado. Essa obra ele fala sobre São José, sempre se pautando nas autoridades da igreja, nos santos doutores, não no achismo. E sempre ele mostra um conhecimento sobre São José, expondo também sobre suas dores, suas virtudes, né? Então é um verdadeiro tesouro que nós temos na nossa Igreja Católica. O mais curioso, né, é que Edward Thompson, Halley Thompson, nasceu em berço protestante. Né? Ele era um ex-protestante que foi convertido ao catolicismo. Né? Nasceu em 1813 na Inglaterra, educado em escola tradicional protestante de Cambridge, tornou-se pastor anglicano e, por graça de Deus e do convívio com um cardeal católico, né, se converteu então ao catolicismo. E essa obra de São José é fruto de um trabalho de grande maturidade de Edward Halley Thompson, que foi publicado apenas 3 anos antes de sua morte, que ocorreu em 1891. Então, todo o seu trabalho, sua conversão, foi muito próximo ali dos primeiros acontecimentos dos últimos 150 anos, que trouxe aí em evidência para nós as glórias de São José. Né? Então, a gente vê a importância também da obra feita por esse autor. A gente vai meditar algumas coisas aí da sua obra, né? Nós vamos resumir e trazer nas meditações diárias. Né? Então, quanto aos dias da consagração. Então, nós podemos nos consagrar, nós temos algumas festas litúrgicas, como dia 23 de janeiro, que é a festa dos Santos Esposos, no dia 2 de fevereiro, que é a apresentação do Senhor, no dia 19 de março, que é a solenidade de São José, dia 1º de maio, que é São José Operário, Nossa Senhora de Fátima, que é 13 de maio, Nossa Senhora de Quinoque, que é dia 17 de agosto, que foi a primeira aparição de São José, dia 1º de novembro, que é a festa de Todos os Santos,
dia 10 de dezembro, que é de Nossa Senhora de Loreto, e em dezembro, na festa da Sagrada Família, também é uma possível data que nós podemos nos consagrarmos, né? Então tem lá, vou mostrar a tabelinha aí para vocês no vídeo, que é quando nós vamos iniciar os 33 dias, né? Então, a solenidade, lembrando que a solenidade da Sagrada Família, ela cai no primeiro domingo após o Natal. Se o Natal propriamente dito for um domingo, então a gente tem que identificar o dia que os bispos designam como solenidade da Sagrada Família e iniciar a sua consagração 32 dias antes da data de consagração, que seria o dia 33, né? Então, essas são as orientações que nós temos, né? A introdução, a preparação para a consagração, e nós desejamos aí que todos tenhamos aí uma ótima jornada nessa preparação para a consagração a São José. Bom, então vamos para o primeiro dia, né, da preparação para a consagração, em que nós temos a pergunta motivadora, né? Por que uma consagração a São José? E aí São Pedro Julião Eimarde diz o seguinte: quando Deus deseja elevar uma alma, ele a une a São José, dando-lhe um forte amor por este bom santo. Então, se nós desejamos crescer espiritualmente, a consagração a São José nos ajudará muito nesse processo, né? Então, muitos de nós nos consagramos a Maria Santíssima para se unir mais perfeitamente a Jesus Cristo, e esse ato é um dos melhores que nós podemos fazer pela nossa vida espiritual, nos ajudando a nos tornarmos como Maria para Jesus, né? Sendo que ela que foi a companheira fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos nos tornarmos também companheiros fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo. E a consagração a São José tem a mesma essência, né? Nos tornarmos como José, para Jesus e Maria, companheiro fiel de Jesus e companheiro fiel de Maria. Então, essa é a mesma essência da consagração. E lá na Palavra de Deus, em Lucas 2:52, diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, sob o cuidado vigilante de seus pais. Esse crescimento também pode acontecer com a gente, se nos entregarmos aos cuidados paternos de São José. Inclusive, São Bernardo de Claraval, ele diz que São José era honrado a ponto de ser chamado de Pai de Deus, e que seu nome significa aumentar. Então, se ele tem significado de aumentar, né, ele pode aumentar a presença de Deus em nossa vida, elevando a nossa vida espiritual para níveis superiores, né? A Igreja e o mundo precisa de São José e tem se mostrado cada vez mais necessitado da proteção de São José, sobretudo por matrimônio e para as famílias, né, para que nós possamos voltar a viver uma vida de virtude e de amor a Jesus Cristo. E precisamos dessa paternal proteção. Nossa família está sob os ataques do mundo, a nossa família de Deus, que é a Igreja Católica, está sob os ataques do mundo, da carne, do demônio. Ele está sempre ligado a Jesus. São José está sempre ligado a Jesus, a Maria e à Igreja, né? Protegeu a Sagrada Família e vai nos proteger também se nos entregarmos aos seus cuidados. Toda criança, ela se assemelha aos seus pais, puxam traços de seus pais. E nós somos filhos de São José e precisamos parecer também com ele, em sua fidelidade, nas suas virtudes. Portanto, precisamos então ir a São José, aquele que desempenhou um papel ativo na nossa salvação, né, na proteção da Sagrada Família. Então, que nós possamos caminhar, né, nesses dias, buscando realmente viver esse conhecimento maior e esse amor a nosso glorioso São José. Então, para finalizar o primeiro dia, nós possamos rezar o Vinde Espírito Santo e, posteriormente, a ladainha de São José. A oração do Vinde Espírito Santo. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons.
Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Aleluia. E que possamos fazer também a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos-lo pedimos que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Glorioso São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.